sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a UTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Tempo de Preparação. E como nós precisamos, meus queridos, estarmos preparados diante das adversidades da vida, das tribulações, tantas coisas em que nós observamos nos nossos dias. E hoje eu gostaria que você parasse por um instante, compartilhasse a nossa programação nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso ao que nós vamos refletir em comunhão hoje, como irmãos, diante do nosso Deus. Quem disse para você que aquela pessoa que acredita em Deus, seja crente, seja evangélico, independentemente de como entenda desenvolver a sua fé, não sente medo. E mesmo tendo fé, acreditando no nosso Deus, reconhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo como o mediador entre nós e o nosso Deus, não tem medo. Quem que ensinou ou doutrinou você que a fé que nos move, ela elimina momentos de fraqueza? Quem é que colocou na sua mente que você precisa estar sempre bem, que você precisa ser perfeito, que você precisa ser um santo para ser considerado espiritual? Ah, meus irmãos, há momentos em que a fé, essa fé que nos move, ela é apresentada como realmente um fio, um elo, segurando a nossa alma sobre o abismo de tantas dúvidas. É nesses momentos que realmente Deus ele se revela mais forte em nós, essa fé que vem da parte do nosso Deus.
Você já tentou parecer forte para as pessoas e em busca de não decepcioná-las? Já fingiu sorrisos quando por dentro as coisas não estavam realmente muito bem? Veja aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 29, diz o seguinte: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, nós paramos para analisar os nossos dias sem máscaras, né? A verdade realmente dos nossos corações, e paramos para pensar: você está cansado? Já disse para alguém que não aguenta mais o que está vivendo, circunstâncias da sua vida? Veja que Deus, Ele não te abandona no limite. Ele não te abandona no limite das tuas emoções, de tudo que você possa estar suportando. Deus, Ele não te abandona no limite, é lá que Ele te encontra. Ok, meus irmãos? E Jesus, no seu trabalho missionário, inclusive, nós vemos demonstrações através dos evangelhos que Ele se sentia fraco em determinadas circunstâncias. Oh, meu Deus, Cristo se sentiu fraco durante a sua caminhada nesta terra. No Getsemane, Jesus suou sangue. Sim, Ele disse: minha alma está profundamente triste até a minha morte. Imaginemos nós, o nosso Redentor do mundo, se sentindo fraco. E ainda diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, se nós pararmos para analisar estas coisas, que até o Filho de Deus teve momentos em que pediu alívio, regozijo no seu coração, você não é menos espiritual do que outros irmãos que você possa às vezes observar por pedir socorro. Existem pessoas, meus irmãos, que têm uma resistência espiritual gigantesca, e nós muitas vezes estamos em busca disso. Então você não é fraco por admitir que está precisando de ajuda. No segundo livro de Coríntios, no verso 4, no capítulo 4, versos 8 e 9, diz o seguinte: em tudo somos atribulados, ok? Mas não angustiados. Nós vemos essa diferença dentro do contexto das nossas vidas. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, decorrência do que nós vemos, mas não desanimados. Perseguido, somos? Sim ou não? Você se sente assim, perseguido? Mas não desamparado. Abatido? Está se sentindo abatido, meu irmão? Mas não destruído. Então veja que a diferença na proporção daquilo que nós sentimos, daquilo que nós realmente somos ou estamos amparados no nosso Deus. Então, você talvez já possa ter se sentido dessa maneira, abatido, mas veja que não destruído. Você está aqui conosco, sobrevivente, porque a mão de Deus, ela continua te guiando, te sustentando, te segurando a sua história. Você pode estar passando por uma tempestade, mas a tempestade que nós muitas vezes nos vemos inseridos nos nossos dias, essa não derruba Deus, e Deus está nos sustentando. Então Ele continua firme, mesmo quando nós estamos ali com medo, estamos tremendo na base, mas Deus, Ele está conosco. E por isso, meus irmãos, a palavra de hoje vem, e gostaria de fazer realmente esse link de raciocínio, que nós precisamos ter tolerância com aqueles que possam estar se sentindo fracos, porque um dia o fraco poderá ser você, né? Então, no livro de Romanos, no capítulo 15, no verso 1, diz o seguinte: ora, nós que somos fortes, veja, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque muitas vezes, meus queridos, é essa resistência espiritual que você já tem
em decorrência das batalhas que lutou e que Deus te sustentou e você está de pé, é que poderá ser a mão estendida na fraqueza das outras pessoas que estejam passando pelas mesmas circunstâncias. Nós estamos no mesmo barco, nós somos filhos de Deus, o nosso maior amor. E como verdadeiros irmãos, nós precisamos ter a consciência em relação a tudo isso. Então, onde está o amor da igreja quando alguém diz que está desanimado? Onde está o amor dentro da sua casa quando alguém diz que está desanimado, cansado, se sentindo abatido? Onde está o amor que deve ser colocado em prática nesse mundo? Nos teus relacionamentos, na convivência que você tem com os irmãos, onde está esse amor? Será que estamos julgando os fracos ou estamos simplesmente estendendo a mão sem esse apontamento? Muitos se afastam da fé porque não encontraram espaço para serem humanos entre os irmãos. Muitos se afastam da fé porque fazem realmente essa confusão no momento de tribulação, confundem Deus, a verdade dos evangelhos, com pessoas, seres humanos. Muitas vezes nós não temos apoio humano, então nós acabamos desacreditando nas promessas do Senhor em decorrência disso. Então, será que nós estamos acolhendo as pessoas que manifestam esse sentimento de forma correta, meus irmãos? Nós temos feito isso, ou se temos feito, estamos realmente seguindo orientações do nosso Senhor? Estamos acolhendo as pessoas que estão se sentindo assim? Ou estamos exigindo muitas vezes do nosso irmão um nível que nem nós conseguimos sustentar, ou nos momentos que nós nos sentimos da mesma forma? Talvez os cristãos saibam onde procurar refúgio para os seus corações, abrigo, a rocha, a porta, mas veja que não são todos que estão nesse momento, nessa fase, nesse processo já concluído nas suas vidas de entender que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, Ele é o sentido para as nossas vidas, Ele é a vida. E nós precisamos compreender. Então, quem já chegou à conclusão de tudo isso, que nós possamos auxiliar, mesmo os nossos irmãos que estejam ainda nesse processo. E ver que nós não precisamos ser fortes ou assumir esse papel o tempo todo. Com o objetivo, com o intuito de provar algo para as outras pessoas. Deus nos sustenta, Deus nos dá fortaleza, amém? Mas não para que nós venhamos a sobremaneira querer apresentar para as demais pessoas que nós somos fortes, que nós somos resistentes. Não, que nós possamos nos sentirmos assim pela graça e misericórdia do nosso Deus e continuar crendo no nosso Senhor, mesmo quando nós venhamos a não nos sentirmos assim, ou observarmos a condição do nosso irmão que está passando por uma tribulação e saber estender a mão. Que quando vier o momento da fraqueza, que nós nos vemos abatidos, cansados, desanimados, seja em relação a nós mesmos, em relação aos outros, ou vemos isso nas pessoas que estão ao nosso redor, no livro de Salmos, número 7:3, lá no verso 26, diz o seguinte: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para a sempre.
Então, se Deus é a nossa fortaleza, que nós possamos ser testemunho disso ao coração daqueles que não têm esse entendimento, que estejam perdidos nesse processo que é a vida. E você é peça fundamental, meu irmão. Se você é um sobrevivente, se você já chegou até aqui, se Deus construiu no seu coração, Ele entregou resistência espiritual, o segredo é a gratidão e compartilhar com os demais irmãos para que recebam também, né, esse bálsamo que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, e aprendam também a ter resistência nos seus corações em relação às coisas desse mundo. Mas se quem está aqui conosco hoje, você que está nos assistindo, é aquele que está se sentindo fraco e muitas vezes sem apoio humano, sem esta palavra certa, na hora certa, capaz de trazer luz para esse momento de trevas na sua vida, se você está desanimado, cansado, sentindo que não tem força sequer para orar, para conversar com Deus, esse é o momento mais precioso de você realmente parar de resistir ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Deixa Deus agir na tua vida. Não é no seu desempenho que você muitas vezes olha para Deus. É na sua dependência, na sua fraqueza, que nós passamos a reconhecer muitas vezes o quanto nós precisamos de Deus, que somos dependentes do nosso Senhor. Não é na sua força que nós reconhecemos isso. Não é muitas vezes quando nós estamos fortes na nossa fortaleza espiritual, mas sim quando nós entregamos ao nosso Senhor as nossas vidas. Oh Senhor, eu não estou forte, mas estou disponível. Toma a minha fraqueza, recebe a minha vida nas tuas mãos e faz dela um testemunho do teu poder. É dessa maneira, meu irmão, que nós precisamos caminhar e reconhecer a presença de Deus, a importância de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus é tão necessária nos nossos dias, meus irmãos, que veja que é sempre uma resposta para o coração do justo, é sempre uma resposta para quem está se sentindo angustiado, para aquele que não tem apoio humano, para aquele que se sente abandonado, sozinho. Independente das circunstâncias, do viés que venha a ter o poder, que o mundo tenha o poder de enfraquecer você. Veja que a palavra diz, 2 Coríntios, no capítulo 12, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus, é quando nós estamos fracos muitas vezes, colocados em oração, joelhos diante do nosso Senhor, da mensagem da cruz, é que nós somos aperfeiçoados. Quantas vezes você já olhou como se fosse para um espelho que reflete a verdade do que muitas pessoas não veem e você muitas vezes ignora, e algo veio à sua mente: eu não aguento mais. Quantas vezes você já se cobrou para ser forte? Parece que você tem que ser a fortaleza de uma situação na vida de alguém, e mesmo quando a sua alma está pedindo socorro em silêncio. Então, o Evangelho do nosso Senhor, meus irmãos, é algo tão abençoado, tão verdadeiro, tão real, que ele não exige força humana, ele exige entrega. É uma diferença muito grande. Você não precisa ser forte para seguir a Cristo, você tem que se entregar. E não é um erro você se sentir desanimado, você se sentir abatido pelas circunstâncias do mundo. Nós vivemos em um mundo repleto de angústias, desafetos, quanta coisa, não é mesmo? O que nós não podemos assumir para as nossas vidas e agir dessa maneira é deixar de ir em busca da nossa paz, resistência espiritual, felicidade, plenitude nos nossos dias em decorrência do orgulho. O orgulho tem
transformado pessoas em seres humanos doentes. Paulo da cidade de Tarso, o antigo Saulo, o antigo homem, né? Ele teve um espinho que Deus não tirou. Ele orou 3 vezes, Deus não respondeu com milagre, mas com graça suficiente. E são tantas histórias que vêm refletidas nas Escrituras Sagradas para realmente nos trazer esclarecimento, comunhão com o nosso Deus, entendimento de como as coisas acontecem. E será que você não está se cobrando demais, meu irmão? Minha irmã? Será que você pensa que para ter fé, para estar realmente ser acolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que viver como se não estivessem ocorrendo ao nosso redor tantas coisas, crises, tribulações, desafios? Será que não está faltando nos nossos corações admitirmos as nossas fraquezas diante de Deus? E somente é Ele capaz de nos levantar, sustentar, nos manter de pé, meu irmão. Então, Jesus, aquele que era 100% Deus, 100% homem, se vê nas Escrituras Sagradas, em alguns momentos, profundamente abatido. Não foi na cruz que Jesus mais sofreu, meus irmãos. Foi no Getsêmani, onde a palavra nos traz a reflexão que a sua alma sangra, em que o espinho geme. O Senhor Jesus Cristo se vê numa angústia tremenda em que ele realmente, sua sangue. Tamanha era a sua aflição e angústia. E isso nos mostra que não há vergonha em sentir o peso da angústia. Se até o Messias, não é mesmo, teve sua noite escura na alma, momentos de angústia, por que você vem se sentindo culpado ou pensa que não vai suportar? Então, o que nós observamos nesse exemplo de Cristo é que ele conversa com Deus. Ele não se esconde de Deus, ele não rejeita ao nosso Deus. Ele veio para cumprir algo muito maior por todos nós. Então, muitas vezes nós buscamos parecer forte diante das pessoas, em decorrência daqueles que dependem da gente, pessoas que nós amamos, e muitas vezes nós estamos vivendo como se no piloto automático e vamos tentando, nos mantermos firmes nessa caminhada. E será que nós permitimos que Deus veja esse nosso cansaço? Nós pedimos socorro nesse sentido, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, quantas pessoas fingem estar bem para continuarem os seus dias? Mas até quando? Qual é o seu limite? Existe uma força que nasce na fraqueza, como uma palavra muito conhecida do segundo livro de Coríntios 12, lá versos 9 e 10, que diz: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. O poder de Deus, ele não se manifesta onde há autossuficiência. Vamos de novo. O poder de Deus, ele não se manifesta onde as pessoas se acham suficientes, autossuficientes, mas onde a dependência. É que Deus então tem espaço nas nossas vidas para que tantas coisas venham a se suceder e você possa inclusive ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Moisés, a história de Moisés, veja que tiveram fatos em que ele tremia diante do faraó. Mas Deus fez dele um libertador. Ele passou por tanta coisa em busca de liberdade para o seu povo, prisioneiro no Egito, e ele tremia diante do faraó, buscando convencê-lo diante de tudo que nós já sabemos e conhecemos na história. Gideão,
outro personagem muito conhecido das Escrituras Sagradas, se escondia no lagar, mas Deus o chamou de homem valente. Então, imagine você, meu irmão. Vamos imaginar a seguinte cena: um vaso sobre uma prateleira, um vaso sobre uma prateleira trincado. Ele está trincado, você vê que ele está trincado. E você tenta esconder essa rachadura. Mas quando você busca usá-lo para alguma finalidade, há um escape. Há um escape. Vamos tentar visualizar um vaso em que você busca colocar uma vela acesa dentro dele em uma sala escura. Você tenta esconder que este vaso está trincado, rachado. E você cobre esse vaso e coloca uma vela acesa dentro, numa sala completamente escura. Você verá que a luz irá passar. Nós conseguiremos ver a luz através deste vaso rachado, porque é impossível, meu irmão. Então, veja que nós precisamos compreender as nossas limitações e deixar Deus agir nas nossas vidas. Nós que somos fortes, também precisamos aprender a suportar a fraqueza daqueles que não são, daqueles que possam estar vivendo aos seus momentos de escuridão, de trevas nas suas vidas, e muitas vezes pode ser dentro da sua casa, na sua vida, no seu trabalho, por que não? Então nos cabe, Deus nos sustentou e nos traz até aqui para que nós possamos ser instrumento dele, a palavra certa, aquela mão que vai para auxiliar, que em vez de fazer assim para apontar, julgar, faz assim para então estender auxílio. Ser forte na fé não é não cair, é se levantar, porque você sabe, você tem esperança no Deus, em um Deus de promessas. Você tem esperança em um Deus de promessas nas nossas vidas. Há muitos irmãos que muitas vezes abandonam o altar ou a sua comunhão com Deus porque se sentem insuficientes. Comigo não vai dar certo, não vou conseguir, não adianta. E é a culpa que faz com que muitas vezes as pessoas se coloquem nessa condição. Não é Deus. É a ausência muitas vezes de entendimento. As pessoas estão, meus irmãos, doentes, vivendo circunstâncias que nós sequer poderíamos imaginar que passaríamos. Então, sempre perecendo por falta de conhecimento de si mesmo, de como viver no mundo em que, do jeito que está. E é somente através da palavra de Deus, dos seus evangelhos, de tudo que nos é apresentado, das soluções, estratégia divina, sabedoria do nosso Senhor, misericórdia, perdão, a graça do nosso Deus nos alcança, é que nós vamos conseguindo vencer todas estas coisas e sermos realmente aquele que estende a mão, termos tolerância com aqueles que possam estar se sentindo fracos, desanimados. Não é porque você está bem hoje, que sobreviveu às suas lutas, que vá perder um olhar de empatia, compaixão com aqueles que estão em um momento que talvez você já tenha vivido. Mesmo, irmão, não podemos esquecer das nossas raízes, do que já passamos, e somente o Espírito Santo nos ajuda diante de todas estas coisas. Quando nós muitas vezes não conseguimos mais orar, é o Espírito Santo que intercede por você. E quando você não consegue mais estabelecer processos, como as Escrituras nos orientam, como por exemplo jejum, oração, é a graça que te sustenta. Quando você só consegue chorar, desespero,
você se esconde, você se isola, você chora. Deus interpreta suas lágrimas como uma oração. Então, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Você pode ler no livro de Salmos, número 7:3. No livro de Salmos nós não chamamos de capítulos, né? Nós temos o livro de Salmos e nós temos os números do livro de Salmos. Então, no número 7:3 você verá o que Deus vem e traz para você. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração. Receba, meu irmão. Profetize isso na sua vida. Veja que a fé verdadeira ela não é medida pela ausência de dor na vida das pessoas ou na sua própria vida, mas a fé verdadeira ela é realmente a presença da esperança no meio das tribulações, em meio às dificuldades, aos desafios, às lutas. Esta paz que tanto nós vemos que as pessoas vivem à procura, na verdade é refletida. Quem tem ouvido que ouça e olhos que vejam, é a resistência espiritual. Ter paz e construir a paz onde você mora, dentro da sua casa, na sua vida, no seu coração, não é ausência de luta, de desafio, do que o mundo vem para tentar derrubar você, mas é a resistência espiritual que você consegue ter olhos espirituais para compreender todas estas coisas e ter esperança. Esperança nas promessas do Senhor, esperança que vai dar tudo certo, porque vai, meu irmão, vai dar tudo certo, mesmo que as pessoas digam que não. A palavra diz que sim, a palavra que vem da boca de Deus. Eu quero apenas que você esteja por perto, meu filho. Eu quero o teu coração, eu quero te capacitar, te habilitar para entregar todas as bênçãos e vitórias que eu já tenho reservado para você. Então vai dar tudo certo, meu irmão, tudo certo. Oh, meu Deus, nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti. Muitas vezes estamos nos sentindo como vasos frágeis, mas, meu Deus, nós estamos aqui disponíveis para que nós sejamos transformados, meu Deus, forjados pelo Teu Santo Espírito. Toma, meu Pai, a nossa fraqueza e revela o Teu poder. Receba o nosso irmão, a nossa irmã que esteja se sentindo abatido, angustiado em meio de tanta tribulação, meu Deus, e manifesta, revela o Teu poder na vida deles. Não queremos, Pai, parecermos fortes. O que nós queremos e compreendemos que somos sustentados por Ti. Nós somos dependentes, meu Deus, do Senhor. Nós somos e nós precisamos que o Senhor cure a nossa alma, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nos ensine a ter compaixão, inclusive sobre os fracos, aqueles que estejam vivendo circunstâncias dessa natureza, meu Pai. Nós viemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo diante de Ti, meu Deus, confirmar mais uma vez, mais um dia, a nossa aliança contigo, a nossa aliança de entrega das nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus, em nome do Messias, o nosso mediador entre nós e o Senhor, é o nosso pastor verdadeiro, aquele que conhece as suas ovelhas e nós reconhecemos a sua voz. Receba, meu Deus, a nossa oração, nosso pedido de ajuda, de socorro, de forma intercessória pela vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco, meu Deus. Derrama o Seu Santo Espírito sobre a vida de todos que estejam nos ouvindo conosco. Eu tenho recebido essa mensagem de pessoas que se importam com ela, que muitas vezes não têm a palavra certa no momento certo, mas ouvindo a nossa reflexão aqui na UNTV,
foi tocado no seu coração e compartilhou essa mensagem com você, meu irmão, que está muitas vezes passando por tanta tribulação e se sentindo fraco. Somente Deus é o Senhor. Nós estamos aqui, eis-me aqui, estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, como instrumento, como boca de Deus na terra, em que nós buscamos humildemente levar até os nossos irmãos, principalmente aqueles que sofrem, que vai dar tudo certo para a honra e para a glória do nosso Deus nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Este é o programa Tempo de Preparação. Eita, como nós precisamos estar preparados para as adversidades da vida, tantas tribulações. Nós estamos juntos, meu irmão. Você não está sozinho, não. Não está sozinho. Muitas vezes você possa se sentir que está, mas você não está. Nós estamos aqui orando por você, para que você tenha um encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que você tenha a sua vida restabelecida, que você seja restaurado. Mais um testemunho caminhando sobre essa terra do poder de Deus, do que Deus é capaz de transformar e restaurar na sua vida. Ok, meus irmãos? É tempo de preparação. Você está na ONTV Brasil, estamos falando do Brasil, 24 horas. Uma TV 24 horas ligada em você através da internet. Esse é o nosso objetivo, levar a palavra e de pregar o Evangelho a todas as nações. Organização das Nações para a pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. ONTV Brasil. Ok, meus amados? Continue acompanhando aí a nossa programação. Ela não para nunca, né? Dia e noite. Dia e noite. Nós estamos sempre refletindo em comunhão com o que nos edifica, com o que vem de alto, do alto, para as nossas vidas, para o seu coração. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.